Bom, galera, então vamos aí para a parte final da nossa aula. Vamos continuar de onde nós havíamos parado. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Bom, agora a gente vai para alguns outros conceitos, vamos discutir um pouco mais sobre essa questão cultural. E aí a apostila lança a seguinte discussão, né? Cultura e dominação, padronização cultural. Eu estava falando para vocês no último vídeo que apesar de existir aí uma diversidade cultural, também há uma identidade cultural, não é mesmo? Por exemplo, nós nos identificamos como brasileiros, há uma identidade na cultura brasileira, que se inicia pela língua, se inicia pelos símbolos nacionais, bandeira, por exemplo, né? O nosso hino, comidas típicas do Brasil, por exemplo, a feijoada, o próprio churrasco, tá? Os feriados, o passado histórico, tá? Entre outros elementos que a gente pode configurar culturas regionais dentro do Brasil, né, pelo tamanho do nosso território. Só que a gente tem que tomar um certo cuidado, e eu acho que eu quero deixar bem evidente a minha ideia aqui, né, se baseando na proposta da apostila, que a gente tem que tomar um certo cuidado com uma padronização cultural. Tá? O que é uma padronização cultural? A gente pegar uma cultura hegemônica do mundo, pegar essa cultura e espalhá-la, e essa cultura se espalha de tal maneira que ela se sobrepõe às culturas locais. E isso é muito forte nos dias de hoje, quando nós vivemos uma globalização. Tá? Como a globalização ela é um fenômeno do capitalismo contemporâneo, ela acaba expandindo as principais características do país que a domina, ou seja, dos Estados Unidos, do que a gente chama aí de um American Way of Life. E isso é muito espalhado pelos meios da indústria cultural, principalmente aí por meio do cinema, dos meios de comunicação de massa. Então eu queria que vocês entendessem o seguinte: em nenhum momento vai se defender que a gente não tenha contato, muito pelo contrário. Você tem aí Netflix, você tem diversas plataformas, tá? De acesso a essa cultura norte-americana, ela é bem-vinda. A gente não tem problema algum em relação a isso. Agora, o que a gente deve tomar cuidado, independentemente de ser dos Estados Unidos ou de um outro local, os Estados Unidos é mais marcante, inclusive por zona de influência histórica aqui no nosso território, que essa cultura ela não se sobreponha à nossa cultura, a ponto de que eu comece a valorizar mais aquilo que vem de fora do que aquilo que existe dentro do nosso território. Esse é o grande perigo, esse é o limiar. Tá? Eu também gosto muito de elementos da cultura norte-americana, tá? Como gosto também da cultura europeia, como gosto da cultura asiática. Tá? E está aí a globalização para nos dar acesso a isso. Só que eu acho que a gente tem que pensar que o limiar é a questão da troca, não é mesmo? Isso é bacana, você trocar experiências culturais, trocar vivências culturais. Então, olha, eu estou pegando isso seu e você pega esse elemento da minha cultura. Entendeu? Agora, me parece que essa é uma linha muito tênue entre a troca e o aprofundamento de uma aculturação, né? Quer dizer, que há o choque entre duas culturas distintas e uma cultura que é mais fraca, menos poderosa, ela pode naturalmente ser tomada aí por essa cultura mais hegemônica, essa cultura mais dominante. Então aí aqui a gente vê uma imagem que revela muito desse American Way of Life, American Way of Living, que vem desde lá do começo do século XX, que é uma vida muito baseada no quê? No consumo, no consumo acrítico, em elementos de entretenimento, tá? Que acabam representando os anseios aí da própria população norte-americana em geral. Então, quer dizer que eu vou passar a comer o que eles comem, a ouvir ao que eles ouvem, a vestir do que eles vestem, tá? Sem qualquer tipo de filtro. Acho que esse é o grande ponto. Tá? Eu insisto, todos nós temos contato com isso, eu gosto também, tá? Só que eu acho que a gente tem que também ter um certo limite
e olhar para a nossa própria cultura, que tem elementos formidáveis. A gente vai ver no próximo slide uma maneira interessante de lidar com essa cultura exterior, que é pela antropofagia. Tá? Um outro texto aqui bem legal que aparece, mais uma vez, do Roque de Barros Laraia, que ele diz, né? É impossível imaginar a existência de um sistema cultural que seja afetado apenas pela mudança interna. Isso somente seria possível, no caso, quase absurdo, de um povo totalmente isolado pelos demais. Quer dizer que, como a gente vive numa cultura mundial muito dinâmica e muito rápida, né, pela globalização, naturalmente a gente vai ter contato com esses elementos culturais de outros países. Tá? E isso vai acabar afetando o nosso, vai modificar o nosso comportamento cultural. Uma proposta muito interessante nessa discussão das trocas culturais foi feita pelo Oswald de Andrade, grande nome da nossa cultura e da nossa literatura. Lá em 1928, ele propôs esse manifesto antropófago aqui. Tá? Daqui a pouco eu leio o trechinho. Ele vai dizer assim, ó, ser brasileiro não significa fechar os olhos para a cultura estrangeira. Veja que vai na tendência com o que eu disse agora mesmo. Nem aceitá-la de modo passivo e submisso. Mais do que isso, a ideia seria reconhecer sua existência e devorá-la. Daí a ideia de antropofagia, né, que é uma referência à prática de tribos de matriz tupi, lá do Brasil, na chegada dos portugueses, que comiam aí os seus inimigos. Digerir-la antropofagicamente, de modo que se neguem simultaneamente a xenofobia e o imperialismo cultural. Só um pouquinho interessante. O que o Oswald está querendo dizer? Eu não vou nem negar, né? Eu vou negar, eu vou negar a xenofobia, quer dizer que eu não vou ter problema com o estrangeiro, eu vou ter contato com ele, mas ao mesmo tempo eu não quero que ele me domine, que é essa ideia que ele está colocando aí de negar o imperialismo, de negar uma cultura hegemônica, é isso que ele propõe. Tá? Então, basicamente, eu acho que a visão que a gente tem que ter com a cultura, independentemente do país, é que essas trocas culturais, elas são um processo de enriquecimento da cultura brasileira. Quer dizer, que eu vou pegar esse elemento cultural exterior, né? Vou pegar na música, vou pegar o hip hop, vou pegar o pop, vou pegar o funk norte-americano, vou pegar o jazz, o blues, tá? E vou digerir ele, quer dizer que eu vou simplesmente vou devorar esse estilo e vou incorporar ele à nossa cultura, eu vou adaptar ele à minha realidade, vou me inspirar nele para criar algo aqui dentro do Brasil. Tá? Acho que essa é uma questão que é incrível. E dentro da nossa história você tem muitos elementos. Né? O próprio surgimento do movimento hip hop no Brasil, né? Com as expressões do rap nacional, a bossa nova no Brasil, na mistura do jazz com o samba, são coisas riquíssimas. O próprio cinema novo no Brasil, se misturando com elementos europeus, tá? Italianos e franceses. Então, acho que essa é algo que enriquece a cultura mundial. Tá? No manifesto antropófago, né, a gente pode também chamar de manifesto antropofágico, ele vai dizer, ó, só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. To be or not to be, that is the question. Então, ele está pegando aí uma expressão do Hamlet, né, de língua inglesa, e está incorporando aí uma identidade ancestral do Brasil, que é o tupi. Então, isso está muito de encontro à ideia da antropofagia. Um grande elemento dessa antropofagia, que sempre merece um destaque aí, dentro da nossa cultura, é o movimento da Tropicália. Aí uma outra experiência cultural interessante para você ouvir. Se você colocar aí no Google, ou melhor, no YouTube, Tropicália, esse grande álbum aqui, ó, da Tropicália, o Panis et Circenses, você vai ver aí, vai ouvir a música, você vai ver esse álbum, ou então ouça pelo menos a música Tropicália do Caetano Veloso, para você entender um pouco mais sobre o que é desse movimento cultural. É um movimento musical, é verdade, mas é um movimento de cultura que atinge o teatro, atinge o cinema,
com o cinema novo. E ele foi influenciado diretamente pelo manifesto antropofágico lá do Oswald, que a gente acabou de ver. Então, a Tropicália surgiu em 68, o Caetano, o Gilberto Gil, mas com outros nomes aí muito importantes da nossa cultura, o Jorge Ben, a Rita Lee, os Mutantes, enfim. E o que eles vão fazer? Eles vão fazer uma fusão aqui, ó, cultural. Eles vão unir aí as tradições da música brasileira tradicional, tá? Como o samba, como o baião, tá? E eles vão unir isso com o que estava em curso lá na Europa naquela época. Tá? Como, por exemplo, o rock dos Beatles, tá? Dos Rolling Stones, estavam ganhando muita força naquele momento, com a psicodelia. No caso do rock, a gente vai pensar na guitarra elétrica. Eu vou unir todos esses elementos aqui, ó, e vou criar algo novo. Isso é antropofágico. E tá aí a questão de ser contra a cultura. O termo contra a cultura é a cultura do contra, porque no Brasil, naquela época, havia digamos, uma dicotomia, uma disputa musical muito grande dentro do país, marcada por um lado das músicas de protesto, aí do outro lado as músicas de entretenimento, como eram, por exemplo, as músicas do Roberto Carlos, do Erasmo, o pessoal da Jovem Guarda. Então eles recriaram, na visão deles, né, a música brasileira a partir dessa fusão dos elementos externos com os elementos internos. Vale muito a pena você ouvir um pedaço aí da Tropicália. Tá? No cinema, você poderia assistir aos filmes do Glauber Rocha, que também vão pegar a experiência do Brasil, das temáticas brasileiras, como é a temática da fome, temática da miséria, da corrupção, problemas sociais e políticos, com as experiências estéticas que vinham lá da Europa. O neorrealismo italiano, a novela vague da França, e vai criar um cinema incrível. Você poderia assistir, aí tem no YouTube, Deus, o Diabo na Terra do Sol, tá? É um clássico do cinema nacional, e Terra em Transe, filme atualíssimo, tá? Vale muito a pena você assistir a esses filmes. E, por fim, daqui a gente tem uma determinação da Unesco, né, ligada à ONU, sobre a proteção das diversidades culturais. Veja que houve uma conferência geral da ONU para Educação, Ciência e Cultura, tá, que aconteceu lá em outubro de 2005, há 15 anos atrás. E veja que documento importante. Ele está defendendo a diversidade cultural como uma característica essencial da humanidade. Tá? Olha aqui, ó. Ciente de que a diversidade cultural constitui patrimônio comum da humanidade, a ser valorizado e cultivado em benefício de todos. Ciente de que a diversidade cultural se fortalece mediante a livre circulação de ideias e se nutre das trocas constantes e da interação entre culturas. Sublinhando o papel essencial da interação e da criatividade culturais, que nutrem e renovam as expressões culturais e fortalecem o papel desempenhado por aqueles que participam do desenvolvimento da cultura para o progresso da sociedade como um todo. Então, esse é um documento muito importante da ONU, né, via Unesco, para mostrar que o que enriquece a humanidade não é a padronização, o que enriquece a humanidade é a sua diversidade. Então, a gente precisa aí sempre defender a diversidade cultural dentro do nosso próprio país, né, com povos ancestrais, povos quilombolas, as experiências que foram trazidas à Europa por portugueses, por italianos, por japoneses, lá da Ásia, né, por sírio-libaneses. Nós temos uma cultura muito rica. A riqueza da cultura brasileira se faz justamente por esse contato com elementos de diversos locais do planeta. Né? A cultura brasileira é tão grandiosa porque ela se enriqueceu a partir de vários elementos. Olhando para os exercícios, eu vou fazer o exercício 1, porque ele é um exercício longo, ele tem A, B, C e D, e aí depois vocês podem fazer em casa o 2, 3, 4 e 5. Legal? Vamos ver o que diz o exercício. Numa conferência do segundo Fórum Cultural Mundial, intitulada Hegemonia e Diversidade Cultural, publicado no Le Monde Diplomatique, um jornal francês, né, que hoje está no Brasil também. Em janeiro de 2007, o compositor, cantor e ex-ministro da Cultura Gilberto Gil afirmou, o Gil, que foi um dos criadores aí da Tropicália. A noção de diversidade
pode se contrapor à realidade das hegemonias. Então, veja o que o Gil está dizendo. Ele está colocando diversidade de um lado, hegemonia do outro. Mas gostaria de frisar a vocês que não podemos descartar a validade do que chamamos de humano. Mesmo que isso esteja infinitamente em aberto, esvaziado do velho conteúdo civilizador. Então, o que ele está querendo dizer, né? Eu tenho que pensar na humanidade enquanto algo muito amplo, algo muito singular, né? Então, a humanidade ela se identifica nas particularidades de cada um dos povos. Que a humanidade significa entre nós esse desejo de completar-se no outro. Quer dizer que eu me enriqueço no contato com o outro, seja no vizinho ou no desconhecido. Que possamos nos completar uns aos outros para além da tolerância. E Gil está falando sobre a questão do aprendizado, né? Sobre o enriquecimento que nós temos no contato com outras culturas. Então, vejamos. Logo no início do texto, há uma palavra que pode ser associada à ideia de padronização cultural. Que palavra é essa? Explique se esse termo está usado no contexto com conotação positiva ou negativa. Bom, eu grifei a palavra aqui, ó. Hegemonia. A palavra é essa. Tá? Ele está usando no sentido negativo. Por quê? A conotação é negativa porque ele está fazendo uma crítica às padronizações culturais que nós falamos no início da aula. Tá? Então, a palavra é hegemonia, e aí você pode dizer, ela é utilizada com um sentido, né, uma conotação negativa, pois ele se refere a um domínio exercido por uma cultura dominante sobre as outras. Beleza? B. A despeito da diversidade cultural, Gil reconheceu que há um valor universal que igualaria todas as pessoas. Explique que valor é esse, levando em conta a proposição antropológica de que todas as culturas são equivalentes. Gente, o valor universal é humanidade. Beleza? Esse é o valor. Não quer dizer que todos nós somos seres humanos. Então, você precisa dizer que o valor, você tem que escrever, o valor universal é a própria humanidade, né? O próprio ser humano. E Gil enfatiza isso porque ele está colocando em primeiro lugar, tá, a vida, a existência dos seres humanos, os quais possuem suas qualidades específicas, tá? Que não podem ser retiradas. Eu não vou completar, né, porque eu vou continuar, que eu continuaria falando sobre isso, está no próximo exercício. Eu falaria da questão de completar um ao outro. Então, está aqui no seu. O que Gil quis dizer quando afirmou o seu desejo de que possamos nos completar uns aos outros, para além da tolerância? Tá, beleza. Então quer dizer que eu tolero o outro que é diferente, que é a proposta dele, mas ao mesmo tempo, o outro completa a minha existência, porque eu me torno melhor, eu me torno ainda maior enquanto ser humano, com um contato com o diferente. Então, quer dizer que eu aprendo com o outro. O outro, ele me dá mais valores, ele me dá mais enriquecimento a partir dos elementos da sua cultura. Então, quer dizer que um vai completando o outro. Essa é a ideia do Gil. Relacione sua resposta anterior à seguinte passagem da Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais. A diversidade cultural se fortalece mediante a livre circulação de ideias e se nutre das trocas constantes da interação entre culturas. Bom, tá aí. É a ideia de completar uns aos outros. Quer dizer que a humanidade ela se enriquece culturalmente quanto maior a sua diversidade. Então, quer dizer que quanto mais culturas específicas, diversas existem, mais rica é a própria humanidade. Beleza? Espero que tenha ficado aí interessante para vocês. É uma aula, de fato, muito provocativa. Ouçam aí as músicas que eu sugeri, que estão aí dentro da própria proposta da apostila. Se tiverem interesse em assistir aos filmes Terra em Transe e Deus e o Diabo na Terra do Sol, são dois filmes muito ricos sobre a nossa cultura, sobre a nossa sociedade, do grande cineasta Glauber Rocha.
tá bom? Vale a pena assistir e ouvir essas recomendações. Beleza, galera? Um grande beijo a vocês. Tá? Boa aula, bom final de semana. Se cuidem. Até mais.